Olá pessoal, então hoje a nossa aula vai ser sobre radicais, mas como vocês sabem, todas as operações elas têm uma operação inversa e não seria diferente com as raízes. Se vocês lembrarem da potência, o que significa uma potência? É um número, uma base elevada a um expoente. E como que você calcula isso? Esse expoente ele indica o número de vezes que a base tem que ser multiplicada por ela mesma. E o resultado dessa multiplicação a gente chama de potência. Então, aqui nesse meu exemplo, 3 elevado ao quadrado significa que eu tenho que escrever o 3 duas vezes porque o expoente é 2. E 3 vezes 3 é 9. Então, 9 eu chamo de potência. 2 ao cubo. Esse 3 indica que eu tenho que multiplicar a base por ela mesma 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, 8 é o resultado de 2 elevado à terceira potência. Negativo 2 à quinta. Então, esse negativo 2 ele tem que ser multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Negativo 2 vezes negativo 2 vezes negativo 2 vezes negativo 2 vezes negativo 2. Então, o resultado disso é 32. Lembrem que, quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado dessa operação vai ser um número negativo. O que isso tudo aqui tem a ver com as raízes, os radicais? Como que eu escrevo um radical? Esse V eu chamo de radical. Quem está dentro do radical? O nome dele é radicando. Esse númerozinho que está dentro desse V, eu chamo ele de índice. E o resultado dessa raiz, o resultado dessa operação, eu chamo de raiz. Então, índice, radicando e raiz. E o V, o nome dele é radical. Raiz quadrada de 9 é igual a quanto? A gente diz que raiz quadrada de 9 é igual a 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Mas esse 3 vezes 3, nós não escrevemos ele como 3 ao quadrado? Então, eu posso indicar que raiz de 3 ao quadrado é igual a 3. Raiz cúbica de 8. Esse 8, pela potenciação, a gente pode escrever ele como 2 ao cubo. Então, raiz cúbica de 8 vai ser igual a 2, porque 2 elevado ao cubo é 8. Raiz quinta de negativo 32 vai ser igual Lembrem que esse negativo 32, escrito em forma de potência, fica igual a negativo 2 elevado à quinta. Então, raiz quinta de negativo 32 vai ser igual a negativo 2. Porque negativo 2 elevado à quinta vai ser igual a negativo 32. Então, vejam que uma operação ela é inversa da outra. A potência é inversa da raiz e a raiz vai ser inversa da potência. Os radicais, como as potências, também possuem algumas propriedades. A primeira propriedade diz que raiz enésima de A elevado a N vai ser igual a A. O que significa isso? Quando o expoente do radicando for igual ao índice do radical, o resultado dessa potência vai ser o próprio radicando. Exemplo, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Lembre que quando aqui dentro não tiver índice nenhum, é 2. Então, o expoente do radicando e o índice do radical são iguais. Então, o resultado disso vai ser o próprio radicando. Se eu tiver aqui
uma raiz enésima de um produto dentro dessa raiz, eu posso separar esse produto em um produto de duas raízes. Então, por exemplo, aqui, raiz cúbica de 2 vezes 5, eu posso escrever como raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 5. Essa propriedade só me diz que eu posso separar em um produto de dois radicais quando você tiver uma multiplicação dentro do radical. Na divisão é a mesma coisa. Então, raiz, por exemplo, de 9 sobre 4, eu posso escrever raiz de 9 dividindo por raiz de 4. Raiz de 9 é 3 e de 4 é 2. Que seria a mesma coisa que eu ter extraído a raiz de 9 aqui e a raiz de 4 no denominador. Outra propriedade diz que quando o expoente do radicando e o índice do radical forem múltiplos, eu posso simplificar esses radicais. Por exemplo, raiz sexta de 2 na quarta. O 6 e o 4, eles são múltiplos de 2. Então, eu posso fazer a simplificação do 6 e do 4. Posso dividir esses dois números por 2, para eu deixar esse radical na forma simplificada. 6 dividido por 2 dá 3 e 4 dividido por 2 dá 2. Agora, o índice e o expoente já estão na forma simplificada, na forma irredutível. Então, essas 4 propriedades que nós temos aqui, a primeira é bem importante, é uma das que a gente mais vai usar para resolver os exercícios. Essas aqui servem para quando nós escrevermos um número na forma fatorada, que a fatoração sempre ela é escrita através de um produto de fatores primos. Outra coisa importante é que nós devemos levar em consideração se o índice do radical for par, dentro dessa raiz, eu só vou conseguir extrair se o radicando, se o A for positivo. Ou seja, raiz quadrada de negativo 4. Como que eu vou fazer raiz quadrada de negativo 4? Raiz quadrada de negativo 4 não existe. Por que que não existe? Porque a raiz significa que você tem que multiplicar a base por ela mesma, o número de vezes que está aqui dentro. Então, negativo 2 vezes negativo 2 vai ser positivo 4, e não negativo 4, como está escrito aqui. Quando que a raiz de um número negativo vai existir? Quando o índice for ímpar. 27. Eu posso escrever 27 como 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, negativo 3 elevado ao cubo. Pela primeira propriedade que eu mostrei, quando o expoente do radicando for igual ao índice do radical, o resultado dessa raiz é o próprio radicando. Então, negativo 3. Só vai existir raiz de radicando negativo quando o índice for ímpar. Raiz com índice par somente quando o radicando for positivo. Raiz quarta de 16. Lembrem que 16 é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 16 eu posso escrever como 2 elevado à quarta potência.
pela primeira propriedade, onde expoente e índice são iguais, o resultado dessa potência é o próprio radicando. Relembrando um pouco a fatoração. O que significa fatoração? É escrever um número através de um produto de fatores primos. Lembrem que os números primos são os números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. O único primo par é o 2, depois vem o 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente. O que isso significa? Que eu consigo escrever qualquer número através de um produto de números primos. Então, nosso primeiro exemplo. 27. Para nós fatorarmos o 27, nós temos que fazer a divisão do 27 pelos números primos. Como o 27 é ímpar, não vai dividir por 2. Então, eu vou dividir ele por 3. 27 dividido por 3, 9. 9 dividido por 3, 3. E 3 dividido por 3 dá 1. O que isso significa? Que 27 é igual a 3 elevado ao cubo. Essas duas coisas são iguais. O que mudou foi a forma que eu escrevi. Esse é o número 27 e esse também é o 27, só que ele está escrito em forma de potência, ou seja, num produto de fator primo. Outro exemplo, 54. Como que eu posso escrever 54 através de um produto de números primos? Vou começar dividindo 54, como ele é par, por 2. Divido por 2, 27. 27 nós já fizemos aqui nesse exemplo. Divido por 3, que dá 9. Divido por 3, 3. Divido por 3, que dá 1. 54, então, ele vai ser igual a 2 vezes 3 elevado ao cubo. Então, 2 vezes 3 ao cubo é a forma fatorada de 54. E assim eu posso ir escrevendo todos os números. 36. 36 é par, então eu consigo dividir ele por 2. Divido por 2, 18. Divido por 2, dá 9. 9 eu não consigo mais dividir por 2, então eu vou dividir pelo próximo primo, que é 3. Dividir por 3, que dá 1. Então, 36 é igual a 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Cinquenta eu divido por 2, 25. 25 eu não divido mais por 2. 25 não consigo dividir pelo 3, que é o próximo primo. 25 eu divido por 5. E 5 dividido por 5 é 1. Então, 50 vai ser igual a 2 vezes 5. Como 5 se repetiu duas vezes, 5 elevado ao quadrado. Como que nós podemos fazer a extração de fatores de um radical? Ou seja, como que a gente faz para extrair a raiz enésima de um número? Se eu tiver aqui raiz cúbica de 81, como que eu vou fazer para extrair essa raiz quadrada? Primeiro passo é fatorar 81. Então, 81, como ele é ímpar, não divide por 2, ele é múltiplo de 3. 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3, dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3, que dá 1. Ou seja, 81 é a mesma coisa que eu escrever 3 vezes 3. É a mesma coisa que eu escrever. Se eu agrupar esses dois 3, 3 ao quadrado, e posso agrupar esses dois 3, 3 ao quadrado. Também é a mesma coisa que eu escrever. Eu agrupando esses três números 3, 3 ao cubo, vezes 3.
E também é a mesma coisa que eu escrever 3, 1, 2, 3, 4, e elevado à quarta. Então, essas 4 formas que eu mostrei de escrever o 81 através de uma multiplicação de números primos, ela vai ser útil lá naquela primeira propriedade que eu mostrei, onde o índice do radical e o expoente do radicando forem iguais, o resultado dessa raiz é o próprio radicando. Então, como aqui o índice é 3, eu vou usar a fatoração com esse agrupamento aqui, ó, de 3 ao cubo vezes 3. Por quê? Pela primeira propriedade, sempre que o expoente do radicando for igual ao índice do radical, o resultado disso é o próprio radicando. E, usando a propriedade da multiplicação, eu posso escrever assim. 3 ao cubo vezes 3 elevado ao cubo, raiz cúbica, vezes... Agora, vou escrever esse outro 3 na raiz cúbica de 3. Então, quando o expoente for igual ao índice, eu simplifico esses dois valores e o 3 sai da raiz. E sobrou ainda uma raiz cúbica de 3. Usei duas propriedades. A primeira foi expoente igual ao índice e a segunda, escrever o que está aqui dentro do radical num produto de dois radicais com o mesmo índice. Como que eu escreveria, como que eu faço para extrair a raiz quadrada de 28? Raiz quadrada de 28, começando pela fatoração. Como 28 é par, eu divido por 2. 28 dividido por 2, 14. 14 dividido por 2, 7. 7 é primo, divide por 7 que dá 1. Observe que o índice do radical é 2. Ele não está aparecendo, mas subentende-se que sempre que não apareça um número no índice, esse índice sempre seja 2. Então, esse 28 eu posso escrever como 2 ao quadrado vezes 7. Pela propriedade, quando expoente do radicando for igual ao índice do radical, eu simplifico os dois e o radicando sai da raiz. Esse 7, ele não tem expoente para eu poder simplificar. Então, ele vai continuar dentro da raiz. Então, raiz quadrada de 28 é igual a 2 raiz quadrada de 7. Vamos resolver alguns exercícios para podermos fixar melhor. Veja que raiz sexta de A na sétima, o 6 e o 7, aparentemente eles não têm nada em comum. Eles não são múltiplos entre si e nem múltiplo comum de alguém. Então, o que eu posso fazer com esse A na sétima? A na sétima significa que eu multipliquei o A por ele mesmo 7 vezes. O que nós podemos fazer é agrupar da seguinte forma. A na sexta vezes A. Lembrando da propriedade da potência de mesma base, repete a base na multiplicação e somos expoentes. 6 mais 1 vai dar os 7 que nós tínhamos aqui. Por que eu escrevi dessa forma? Lembrando que sempre que o expoente do radicando for igual ao índice do radical, a gente pode simplificar e o radicando vai sair da raiz. Então, esse A na sexta nós simplificamos e ficou apenas o A. Esse A na potência 1, que não pode ser simplificado com 6, ele vai continuar dentro do radical, raiz sexta de A. Sempre que o expoente do radicando for maior do que o índice do radical, nós podemos abrir essa potência num produto de forma que eu consiga escrever o expoente igual ao índice
para poder simplificar e esse valor sair da raiz. Raiz cúbica de 48. 48, do jeito que está escrito aqui, você tem expoente 1, não dá para simplificar com 3. Então, nós vamos fazer a fatoração do 48. 48 dividido por 2, 24, dividido por 2, 12, dividido por 2, 6, dividido por 2, 3, dividido por 3, que dá 1. Então, 48. Se o índice é 3, e sempre que eu tiver um expoente igual ao índice eu posso simplificar, ao invés de eu agrupar esses dois como um 2 na quarta, nós vamos agrupar eles de 3 em 3, conforme o índice. Então, eu posso escrever como 2 ao cubo vezes 2 vezes 3. Expoente igual ao índice, simplifico e o radicando sai da raiz. E quem não puder ser simplificado, continua dentro. 2 vezes 3, 6. Se eu tivesse escrito como raiz quarta de 48, pela fatoração que nós fizemos, aqui eu teria um 2 na quarta. Então, eu poderia escrever como 2 na quarta vezes 3. Expoente igual ao índice, simplifico e o radicando sai da raiz. Quem ficou lá dentro, fica com o mesmo índice. Então, dependendo do índice do radical, vai ser o resultado da nossa raiz. Tá? Então, por isso que é importante ou útil que a gente agrupe os fatores de acordo com o índice, para ficar mais fácil. Lembra que eu falei que aquela primeira propriedade nós iríamos usar bastante. Então, baseada nela, sempre que o expoente e o índice forem iguais, o radicando sai da raiz. Nesse caso, o 5 tem expoente 1 e esse índice é 2. Eu não consigo simplificar o 1 e o 2. O 3. Como 3 é maior do que 2, então eu posso escrever A na terceira como 1A ao quadrado vezes A. 2 mais 1, 3. E o B na quinta, vou escrever ele como B ao quadrado vezes B ao quadrado. 2 mais 2, 4. Para 5 falta 1. Então, quem tem expoente igual ao índice do radical vai sair da raiz. Esse A sai, o B sai e esse outro B também vai sair. Quem que fica dentro da raiz que não pode ser simplificado os expoentes? O 5, esse A e o outro B. B vezes B é B ao quadrado. E fica assim mesmo. A, B ao quadrado, raiz quadrada de 5AB. Então, essa é a forma simplificada de raiz quadrada de 5A ao cubo B na quinta. Na letra D, nós temos o 8, que eu vou fazer a fatoração. 8 dividido por 2, 4, dividido por 2, 2, dividido por 2 dá 1. Não vou agrupar como 2 ao cubo, porque o expoente daí não vai ser igual ao índice. O índice é 2. Então, vou fazer 2 ao quadrado vezes 2. O A na sétima, eu posso escrever ele como A na segunda, A na segunda, A na segunda, 2, 4, 6, para 7 falta 1. E o B na terceira como B na segunda, vezes B.
Agora, quem tem expoente igual ao índice vai sair de dentro da raiz. Esse primeiro 2, esses 3A e esse B. Quem fica dentro da raiz? O 2, o A. Então, vamos escrever esses A em forma de potência. 2A, 1, 2, 3, na terceira B, raiz quadrada de 2AB. Nessa letra E eu tenho uma soma elevada à quinta. Como esse expoente é 5 e o índice também é 5, eu vou simplificar esses dois valores e o x mais 3 vai sair da raiz. Só isso que nós fazemos aqui, só a simplificação. 243. Vamos fazer a fatoração aqui ao lado. Vou dividir por 3, que dá 81. Vou dividir por 3, que dá 27. Vou dividir por 3, que dá 9. Dividir por 3 e 1. Como o índice do radical é 3, vamos fazer o agrupamento desses fatores de 3 em 3. 3 ao cubo vezes, o que sobrou aqui? 3 ao quadrado. Expoente do radicando igual ao índice do radical. Simplifica e o radicando sai da raiz. Quem não pode ser simplificado, continua dentro do radical com o mesmo índice. E 3 ao quadrado é 9.